São muitos aqui, e agora o outro que você vai gostar muito. O professor João de Jesus Paz Loureiro está aqui conosco e vai falar sobre pássaro junino. Ele que vai participar de um evento agora quinta-feira, na Casa das Artes, que é o antigo IAP, ali ao lado da Basílica, e ele vai falar sobre isso, vai fazer uma palestra, um evento que começa às 4 horas da tarde sobre isso. É um especialista, né, professor? Eu sei que o senhor gosta muito desse assunto, domina bem. Sim, gosto sim. Né? Ou outras pessoas também vão falar desse tema com outras abordagens? Não, mas na sexta nós temos uma mesa redonda, Carone, o Rodolfo Sanches e a Rosa Maria Silva, que é a música do pássaro. Tem um belo trabalho de mestrado, eu acho, sobre esse tema. Pois é, o pássaro junino, ele reúne, né? Se fala que é uma opereta, quer dizer que é uma forma de manifestação artística que ela reúne o teatro, ela reúne a dança, ela reúne a música, né? É uma opereta mesmo, se for pensar sobre esse aspecto, mas o senhor dá um outro... prefere o teatro popular musicado. Isso, teatro popular musicado, porque por que o senhor acha que se ajusta mais a esse tipo? Eu acho que mais porque as características desse tipo de representação se aproximam mais do teatro de vaudeville, que era um tipo do teatro de rua e de periferia na França, que esteve aqui na época da Bourrage, se aproxima mais da novela de rádio, se aproxima mais quanto ao enredo, se aproxima mais daqueles teatros que havia na época da festa de Nazaré, por exemplo, como a gente vê pelo histórico todo. Então, a opereta ela tem outras características. E eu prefiro como teatro popular musicado, porque como teatro popular musicado ele é único e tem uma qualidade. Como opereta, uma coisa que é de segunda. Porque falou opereta, parece que não é uma ópera, é um negócio meio de... E mesmo quando você joga para uma ópera popular, você tem o parâmetro da ópera que é super financiada, que é super bem elaborada e tudo mais. Então, cria um desnível. Então, eu creio que o pássaro junino é um gênero teatral próprio, que tem sua peculiaridade, que tem sua dramaturgia própria, que tem sua vestimenta própria, maneira de representar, sua música própria também. E nosso daqui, né? E ele nasceu do povo. Ele não é um teatro popular porque seja feita para o povo, é porque ele nasceu do povo. Qual é a origem dele, exatamente? A origem dele ela está difusa, porque no século XIX você tem relatos de cronistas, de viajantes que falam no pássaro junino, mas você não tem uma definição. Há também um equívoco em considerá-lo folclore. O folclore também tem outras qualidades. Não é que um seja superior ao outro. Tanto o folclore quanto o teatro popular tem qualidade. Só que o folclore exige uma antiguidade que se perca no tempo, geralmente na fase medieval. Ele não tem autoria definida. Ele se perdeu a autoria dele. Ele tem características tanto de uma coletividade cultural, de uma cultura que parece que todo mundo fez aquele trabalho. Parece que seja uma coisa coletiva. Isso, folclore, né? No caso do folclore. Ele não tem uma evolução temática, tem características psicológicas definidas. O pássaro junino é texto escrito que se transforma. Ele tem atores, tem uma dramaturgia que se mantém, ele tem uma atualidade e ele expressa o estilo de cada autor que escreveu o texto. De modo que durante muito tempo esses assuntos da cultura popular foram misturados com o folclore, quando o Brasil retomou os estudos do folclore depois da Semana de Arte Moderna de 22. Então houve muita mistura intencionada, até no sentido de elevar, digamos, o conceito daquilo que seria a cultura popular apenas praticada naquele momento. Mas hoje já se faz essa distinção. Hoje o folclore é uma coisa, e ainda digo mais, o pássaro junino, que se enquadra na época junina, é a maior criação brasileira de contribuição à época junina que nós temos.
porque todas as outras manifestações da época junina vieram pelo colonizador da Europa. Quadrilha. Tudo veio da Europa. Agora, professor, o folclore brasileiro não é folclore brasileiro, é um folclore europeu transmigrado para o Brasil. Mas o pássaro não, o pássaro foi criado aqui e como também, só para completar, fora do pássaro, o boitinga de São Caetano, o boi de mágica, também é criação local e foge à característica europeia. Agora, professor, isso é uma manifestação extremamente importante até para a manutenção da nossa identidade, né? Mas a gente não percebe assim um volume, né, dessa atividade, assim, especialmente no período, mas fora também dos períodos, até para continuidade dessa manutenção da nossa identidade cultural, né? Isso se dá somente pelo avanço da nossa era ou tem outras razões? Tem outras razões. Não pelo avanço, mas pelo retrocesso do apoio público. O avanço do tempo. Eu estou brincando, jogando com as duas coisas. É que, por exemplo, vou lhe dar uma ideia, eu nunca dou exemplos pessoais nessas horas. Mas quando eu fui secretário da Cultura e do município de Belém, nós tínhamos em Belém 72 grupos de pássaros juninos, só em Belém. Eu me lembro. E tinham acesso aos palcos da cidade, coisa que nunca tinha acontecido. Mas você tem pássaros pelo interior do estado também. Ocorre que o pássaro junino é uma milagrosa expressão artística que vem do povo simples e do povo sem dinheiro, que sacrifica seu salário, juntando mês a mês, que ensaia nas suas casas com o seu dinheiro, dando o mingau, aquela merenda para as pessoas que praticam, cavando aqui e acolá um pouco de recursos para fazer uma roupa mais elaborada. Mas é um teatro, portanto, que deveria orgulhar o Estado, e nós estamos trabalhando para fazer o registro na Funarte, né, com o patrimônio imaterial, deveria orgulhar e, no entanto, vive de migalhas. Porque se você for olhar o que é dado como apoio financeiro, além de ser em cima da hora, é uma migalha para o que as pessoas têm para poder brilhar. Então, como é que você pode desejar que uma manifestação cênica, com toda a complexidade que o pássaro tem, com o custo que vem inerente a isso, possa se apresentar bem, se não tem condições de ensaio, se não tem condições de montagem, se não tem condições de elaboração, né? E de logística? Eu duvido que qualquer ópera feita no Estado se apresentasse nas condições que o pássaro junino se apresenta, sem recurso, sem tempo para ensaiar, etc. Uma ópera passa 2, 3, 4 meses ensaiando e tem recursos para isso. Por que o pássaro não tem quando ele expressa a nossa realidade cultural? Fica aí a sua questão, o seu questionamento, professor. E aí nós temos fotos. Não que eu queira lhe interromper, porque o senhor está falando isso. Sim. As fotos são da Érica Nunes, o senhor pode até retomar, falar sobre isso novamente. Só quero mostrar as fotos para que as pessoas entendam, porque muita gente também nem sabe, essas novas gerações, nem sabe o que é um pássaro. E tem aquela diferença também do cordão de pássaro para o melodrama, né? Não é isso? Não, o cordão de pássaro e o pássaro propriamente. E o pássaro cordão junino, de pássaro, né? Geralmente, eles usam um animal em vez do pássaro. Que eu acho que são essas fotos que nós vamos mostrar. Isso? Podemos mostrar ou não temos as fotos agora? Olha, aí não, dá para identificar. É o pássaro junino mesmo, Esse é o pássaro, né? Que é a menina que é o porta-pássaro que está aí na frente. Isso. Esse é o pássaro, né? O cordão é que é diferente. O cordão é que, ao invés do pássaro, ele usa a onça, usa um outro animal. Que é investimento mesmo. O que você falou há pouco... E não há nem espaço também para eles se apresentarem, né? Claro, eles têm que cortar cenas, eles não têm acústica, eles não têm cenário. Isso é uma luta antiga já. O que você chamou, você lembrou há pouco, o cordão melodrama fantasia, não foi isso? Isso, é um melodrama fantasia. São duas modalidades, é o melodrama fantasia e o cordão de meia-lua. Isso é na dramaturgia de apresentação deles. O cordão meia-lua é aquele que ficam todos no palco na forma de uma meia-lua e cada um se desloca para o seu papel.
O melodrama fantasia é aquele que tem a técnica mais do tradicional. São as cenas que vão se sucedendo em que o drama vai decorrendo. E o pássaro? O pássaro sempre, o pássaro é o símbolo, né? Porque o pássaro é o que? É sacrificado e ressurge depois de ser baleado pelo caçador. Mas o pássaro junino é uma forma do teatro trágico popularmente recriado entre nós. Porque todas as características do trágico, como o teatro que vem desde a Grécia, ele tem. Por exemplo, você sabe o que vai acontecer. O pássaro vai ser morto e vai ressurgir. Mas onde é que está o suspense? Onde é que está a expectativa? É saber como isso vai acontecer. Segundo lugar, a ironia trágica do pássaro junino. Por quê? O caçador que se apaixona pela donzela, filha do nobre que o contrata para que ele mate o pássaro. E com isso você tem um pagamento compensador. O caçador, ele vai matar o pássaro achando que ele vai ganhar dinheiro para poder casar com a donzela. E o que vai acontecer é exatamente o oposto. Isso é o que se chama a ironia trágica. É quando o personagem pretende algo e faz algo que vai se reverter contra aquilo que ele deseja fazer. Você tem aí dentro do pássaro contido Também isso. tem essa... E você tem a roupa também no pássaro, que é um negócio assim tão impressionante, porque a roupa é a psicologia do personagem. E os guardiões do pássaro, eles fazem da roupa o grande espetáculo da apresentação. Tanto que se você não cuida bem na questão da distribuição de recursos para a questão dos pássaros, quer dizer, grande parte vai para o vestuário, porque o vestuário é que é o fundamental. É pelo vestuário que você define o caráter do personagem e a psicologia dele. Quer dizer, o vestuário está dentro do personagem, como o personagem está dentro do vestuário. Então, como eu estou lhe falando, desculpe, mas é um tipo de criação sofisticada, de uma elaboração formal complicada, é uma dramaturgia densa, embora de aparente simplicidade. É quando você vê o teatro se aproximar da vida mesmo, com a sua forma lúdica e tudo mais. Tem já essa boa pergunta, professor Paz Loureiro? A professora Eunice Silva, a escola dela lá, Mundo Encantado, a criança está aguardando a sua visita. Né? Olha, você sabe que o Guamá é um celeiro do boi bumbá, mas que não existe um espaço para apresentar esse tipo de cultura lá. Isso é uma luta antiga, né? Exato. Eu acho que, infelizmente, essas coisas estão tomando rumos muito complicados. Mas a escola deveria ser aberta para as apresentações e para os ensaios também. É uma forma de relacionar a história, a escola com a comunidade. Escolas públicas, as escolas particulares que fossem. Porque quantas escolas particulares aqui e poucas públicas têm palco ou auditório? São muitas, mas que ficam parados, não servem para uma interação cultural com Quem sabe a senhora não poderia sugerir no seu trabalho, já que a senhora trabalha aí com as escolas? E eu vou nas escolas públicas, eu vejo alguma coisa, mas bem estragado, viu, professor? Muito, é uma pena. Olha, dá vontade de chorar, de investimento. E até mesmo utilizar, pena, né? Porque, olha, é muito lindo, viu? Só do senhor. E a forma que ele gosta tanto, ele é apaixonado, o senhor consegue passar em poucos minutos a paixão, a vontade de investir mesmo, infelizmente, quem sabe a Vale aí, hein? Tem que haver uma política de continuidade. Né? A senhora falou na educação. A cultura e a arte, assim como a educação, elas não são de resultado imediato. É uma construção. Médio e longo prazo. É uma construção social. É por isso que a gente se angustia quando vê certas interrupções de projetos culturais. Quando passa de um governo para o outro. Porque impede exatamente o essencial, que é o seu amadurecimento. E, professor, e talvez muitos problemas que nós estamos enfrentando aí em outros setores da sociedade sejam justamente por essas lacunas que deixaram, né? Que surgiram a partir da falta de um olhar. São emoções reprimidas, né? São emoções não elaboradas. Quantas crianças não se tornaram, Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa, gente, que o finalzinho do programa está chegando. Tem sim, o Fabrício Reis, ele diz que no Rio Grande do
gaúcha é muito valorizada, né? E a tradição é repassada de geração em geração. Como tornar a cultura popular uma tradição cultural repassada de geração aqui no Pará? Aí a gente finaliza com essa sua resposta, tá, professor? Olha, a nossa cultura popular vem sendo passada de geração em geração de uma forma muito resistente. Ela não tem extravasado o seu âmbito para outras áreas, para outros setores. O fato de você ainda ter a sobrevivência dessas manifestações é uma coisa quase que milagrosa, porque ela depende exclusivamente do amor que essas pessoas... Se você quiser ouvir o professor Paz Loureiro falar assim lindamente sobre o pássaro junino, então é só assisti-lo, né, professor? É amanhã, às 4 horas da tarde, na palestra, no auditório da Casa das Artes, ali da Basílica de Nazaré. E ainda no dia 11 de junho vai ser lançado um livro com estudos. Mas aí nós vamos falar mais para frente aqui no programa, um pouquinho mais, tá?